A Sheila falou, o Murilo Hidalgo já está conosco aqui, ó, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, e debater um pouquinho aqui, conversar um pouco sobre esses números. Murilo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Band News São Paulo mais uma vez. Bom dia, Ivan, bom dia, Mayara, bom dia, Sheila, meus amigos da Band News. Ô Murilo, acho que o número que mais chama atenção, e geralmente nessas pesquisas mais afastadas da eleição, são os que chamam mesmo, né? Que são os da pesquisa espontânea. A gente tem visto em todos os últimos levantamentos o Fernando Haddad liderando. Quando a gente pega na pesquisa espontânea, há um número gigantesco de gente que não sabem quem vai votar, 70%, né? 70,5%, e um número grande de gente que fala em ninguém, 16,6%. E nesse cenário, Tarcísio de Freitas, agora é ex-ministro, né, do governo Bolsonaro, é que aparece na liderança com 5% das intenções de voto, né? O que dá pra gente absorver desse levantamento específico aí da pesquisa espontânea? É um voto mais certo, né? Quer dizer, é um eleitor mais convicto que vota em Tarcísio de Freitas? Porque quando a gente olha os números da estimulada, não é bem assim, né? Exatamente, Ivan. O que chama a atenção, nós temos entre não sabe nenhum 87% dos eleitores do estado de São Paulo que dizem ainda não saberem quem votar ou votariam em nenhum, o que mostra que a eleição para governador ainda está muito distante da cabeça do eleitor. O fato do Tarcísio estar em primeiro com 5%, para nós é muito claro que é em cima do bolsonarismo, né? Então, é um eleitor muito fiel hoje ao presidente, que já enxerga o Tarcísio como candidato dele, com 5% liderando na espontânea. Isso também, Murilo, pode fazer com que essa eleição em São Paulo converse diretamente com a eleição federal, ou seja, a gente tem o candidato Fernando Haddad, do presidente Lula, que vai receber certamente um apoio ali expressivo do presidente Lula, até porque seria para o PT muito importante estar no estado, governar o estado de São Paulo, são décadas de domínio do PSDB, e por outro lado, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, esse conflito e essa polarização que a gente vê em nível federal, a gente vai assistir se intensificar em São Paulo? Não só em São Paulo, como a gente acredita, em vários estados brasileiros. E aí vai ficar aquela aposta da terceira via, né? Será que se o Rodrigo e o Tarcísio brigarem muito na campanha Bolsonaro-Lula, há espaço para a terceira via? É a mesma discussão da eleição nacional, vai recair sobre os estados, principalmente em São Paulo também. Não tenho a menor dúvida que num primeiro momento Haddad e Tarcísio serão beneficiados com isso, mas precisa ver se no final não vai haver o espaço para um terceiro vir e levar essa eleição, né? Eu acho que é a grande aposta dos marqueteiros, né? Que possa ter a chance dessa terceira via também no estado de São Paulo, como no Brasil. Hoje, pelo cenário de hoje, se a eleição fosse domingo, pouco provável. Por falar nessa terceira via, vamos falar sobre o PSDB? Porque a gente viu todo o imbróglio, né? Tudo o que aconteceu na semana passada, se João Dória sairia, não sairia, manteria a candidatura ao Palácio do Planalto, se liberaria ali o espaço para que Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, de fato se apresentasse como candidato, e foi o que aconteceu, não é? Rodrigo Garcia é o nome do PSDB, aparece aqui com intenção de votos, deixa eu ver, primeiro cenário, por exemplo, 3,5%, mas fica sempre em torno disso, né? Não sai muito disso, 3,5%, 4%. Há espaço para, de fato, especialmente estando à frente do governo de São Paulo, para que Rodrigo Garcia ganhe o eleitorado e se distancie, por exemplo, ou não, da figura de João Dória, que vai fechando esse governo com uma rejeição acima de 60%? Olha, essa é o grande enigma dessa eleição, certo? O Rodrigo Garcia tem 30 e poucos por cento dos eleitores que não o conhecem. Ele tem espaço para crescimento, não tenho dúvida que ele assumindo o governo, ele vai se tornar mais conhecido, ele terá mais mídia, com certeza o Rodrigo deve crescer nas próximas pesquisas. Agora precisa saber qual vai ser o peso do João Dória na candidatura dele. E até que ponto ele vai com o João Dória, né? Até que ponto isso vai acontecer, certo? Essas são perguntas que eu acho que, né, as respostas ainda não temos. Mas nos próximos dias, com as sinalizações do Rodrigo, eu acho que a gente pode ter uma noção maior. Se ele vai continuar colado no João Dória ou se ele vai tentar descolar do João Dória. Agora, não tenho dúvida, pelo fato dele ser governador, ele tende a crescer. Só corrigindo aqui, eu falei uma rejeição, não, uma desaprovação de acima de 60%.
É isso, que também é apontado na pesquisa. Agora, Hidalgo, Maiara falando aqui, falando de novo desse número, né, de 70,5% dos entrevistados na espontânea dizem não saber em quem votar e outros 16,6% disseram ninguém. Ao mesmo tempo, a gente vê nas redes sociais, pelo menos a meu parecer, um interesse maior das pessoas em política, briga por política o tempo todo, extremos e tudo mais, só que a gente vê esse número, dá para dizer que as pessoas estão realmente mais desinteressadas da política, não querem se envolver mais esse ano como nos outros, ou realmente é só esse tempo que ainda temos até as eleições para que as pessoas conheçam os candidatos, como o caso, por exemplo, né, do Rodrigo Garcia? Mayara, felizmente ou infelizmente, as pessoas, né, no Brasil hoje elas estão muito, muito concentradas na eleição nacional. A eleição de governador e senador estão ficando para um segundo e terceiro plano. Certo? Está muito aquecido o quadro nacional. Por isso que, num primeiro momento, os candidatos ligados a Lula e Bolsonaro tendem a ter uma vantagem no arranque. Certo? Porque as pessoas, infelizmente, só estão focadas na eleição presidencial. Bom, e aí vocês estavam falando de terceira via, né? Aí eu fiz até uma cara assim, porque seria, pelos números, a quarta via, né? Porque uma das vias é uma disputa que há de um determinado campo ideológico, que é o Márcio França e o Fernando Haddad. Que, aliás, a gente está falando em pré-candidatura ainda, então essas chapas não estão formadas e não se sabe ainda se esses serão de fato os candidatos, né? Se, por exemplo, o Márcio França desistiria da eleição, ele já disse aqui na entrevista ao Band News São Paulo que não, que ele acha que ele tem mais condição de agregar votos do centro, enfim, mas existe essa interrogação, né? O Fernando Haddad há pouco, em entrevista no Band News TV, falou que espera contar com o apoio do Márcio França no segundo turno. Então, assim, a política, ela vai acontecendo, né, Hidalgo? E o Márcio França, por isso também, por essa situação, aparece lá nas intenções de voto ao Senado, né? Inclusive, com 19,3% em um desses levantamentos, o que tem menos candidatos, né? E naquele que tem mais candidatos, 15,4%. Mas, de qualquer jeito, ele é o segundo também nas pesquisas para o Senado, né? Esses números podem mexer também, Hidalgo, de alguma forma, com o próprio jogo político, né? Das chapas serem formadas e para que cargos esses candidatos vão tentar se eleger, né? Exatamente. Eu acho que assim, a composição das chapas, elas vão se dar no mês de junho. Provavelmente a gente já terá um cenário mais claro. Eu acho que a grande dúvida que se tem no estado de São Paulo hoje é com relação a Márcio França. Ele vai manter a candidatura do governo? Ele vai disputar o governo? Ele vem para o Senado? Essa eu acho que é a grande discussão. E outra pauta que entrou no final de semana é com relação ao Sérgio Moro, né? Que eu não acredito, mas tem gente dizendo que ele poderia vir a disputar o Senado em São Paulo. Eu não acredito. Mas começou a se ventilar, que é um nome que com certeza nas próximas pesquisas do Senado em São Paulo ele constará no disco, né? Sem dúvida. Muito bem, Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Paraná Pesquisas. Obrigada, viu, Murilo, pela entrevista aqui, pelo bate-papo. A gente volta a conversar, é claro, nos próximos levantamentos, né? Tem muita coisa ainda para rolar ao longo dessa eleição. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço e um grande abraço aos amigos da Band News. Um abraço. Agora são 10h24. Lembrando, hein, minha gente, tivemos já recentemente série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo, aqui no Band News São Paulo, você acompanhou. Muito em breve a gente dá início à segunda rodada, já com o cenário um pouco mais consolidado desses pré-candidatos, a uma segunda rodada de entrevistas com esses mesmos pré-candidatos ao governo. E lembrando sempre, debate já marcado na tela da Band, com transmissão e cobertura aqui da Band News FM, entre os candidatos aos governos estaduais no dia 7 de agosto. E aí, no dia 14, debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto.